Muito bom, então. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem vai assistir essa videoaula, o professor vai tentar ser objetivo, vai tentar ser curto aqui, mas ao mesmo tempo a gente vai trabalhar os principais tópicos que podem cair no Enem, né? Ninguém é profeta do Enem, então a gente não tem como saber quais serão realmente os exercícios, mas de acordo com as últimas pesquisas, de acordo com as últimas amostragens, existem alguns conteúdos que caíram mais no Enem do que outros, e a gente vai partir destes conteúdos que nos últimos 5 anos mais caíram. Quando a gente fala de filosofia, e aí aqui para eu não me perder, estou com as minhas colinhas aqui, né? Quando a gente fala de filosofia, a gente precisa pensar muito na filosofia antiga e na filosofia moderna, e quando a gente fala de sociologia, uma das coisas que mais cai é movimentos sociais. E também a noção de Estado, cidadania e direitos. Muito bem, começando pela filosofia antiga, né? O que tu, dentro da tua casa agora, tu precisa te aprofundar até o domingo, que é o Enem da parte das humanas. Quando a gente fala de filosofia antiga, a gente precisa compreender a questão dos mitos. Né? Toda essa questão... Peraí. Deixa eu mudar minha câmera aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar a câmera. Assim fica melhor? Caraca, velho. Assim fica melhor. Assim fica melhor a câmera. Perfeito. Mas mesmo assim, eu tô com a minha colinha aqui. Enfim, vou ficar olhando para a câmera e não vou ficar olhando para a câmera ao mesmo tempo, tá bom? Mas o importante é a aula. O importante é eu não ficar olhando esse negócio aqui, na real. Então, quando a gente fala de filosofia antiga, a gente primeiro precisa entender que antes da filosofia havia a mitologia, havia o mito, havia a cosmogonia, a tentativa de explicar todos os eventos, a tentativa de explicar questões filosóficas com base no uso dos mitos, das histórias mitológicas, das novelas dos deuses e semideuses. Porém, aos poucos, o próprio povo foi sentindo a necessidade, o próprio povo grego foi sentindo a necessidade de sair dessa mitologia, né, de deixar a mitologia ou a sua religião grega, óbvia, no âmbito do lar, no âmbito privado, e no âmbito público eles começaram a sentir a necessidade de outros conhecimentos, de outras vias de explicação. Então é nesse momento que o próprio cidadão grego ele vai se distanciando do mito e ele vai fundando, criando a filosofia como a gente conhece, a filosofia como a gente entende. Aulas anteriores o professor já tinha falado que, se a gente for honesto mesmo, a filosofia ela vai nascer antes. Então a filosofia ela nasce com os egípcios, a filosofia nasce com os babilônicos, quando eles estão buscando também olhar para o céu, né, e buscando também conhecimentos da astronomia. Só que a filosofia como a gente conhece, ela nasce sim no berço grego, porque a nossa filosofia ela está, pelo menos no início ali, né, vinculada com a questão política, com a questão ética, com a questão de como nós iremos também partilhar esse poder. Então, democracia direta, por exemplo, naquele momento. Então, e aliás dessas questões, o uso da linguagem, o uso da palavra, o uso do discurso. Então, todos esses elementos, eles fazem parte do nosso imaginário quando a gente reflete o que é filosofia. E essa filosofia, ela nasce na Grécia. Elementos que colaboram para o nascimento da filosofia na Grécia, né? A democracia, o uso da expressão e da linguagem, o uso da palavra e o domínio da palavra, né? E aí vai entrar a questão da retórica, então a arte do falar bem, então ele é um elemento fundante também, e o contato com outros povos. Vamos pensar assim que os gregos eles estão entrando no comércio marítimo pelo mar Mediterrâneo, acabam conhecendo outros povos, e deste conhecimento, e deste contato, perdão, com outros povos e com outros conhecimentos, eles dão uma relativizada na sua religião. Em que sentido essa relativizada? Até que ponto o meu mito, a minha crença e as minhas ideias religiosas servem para responder questões filosóficas?
Então é nesse momento, então, que está, de certo modo, nascendo essa filosofia, através desse ambiente democrático, de debate, de discussão, onde o cidadão grego ele vai para a ágora e ele precisa da persuasão, precisa da retórica, precisa das aulas dos sofistas também, para que ele possa usar essa linguagem de um modo mais politizado, mais polido, e com essa linguagem mais polida e com esse desenvolvimento da linguagem, eles vão galgando, então, pensamentos mais complexos, e daí vai nascendo o pensamento e o conhecimento filosófico. Primeiro grupo de filósofos que a gente conhece são os físicos, ou os filósofos da natureza, ou os filósofos pré-socráticos. Eles são os primeiros filósofos que buscam, de certo modo, sair desse âmbito mitológico e, através do uso da razão, problematizar, buscar responder questões. E a primeira questão que eles buscam responder é a origem do universo, a origem da vida. Qual é o elemento ou os elementos fundantes de tudo, fundantes do universo, fundantes da vida como um todo. E esses filósofos que valem a pena a gente estudar, revisar, enfim, Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, o Empédocles, mas eu digo assim, e falei já na aula anterior, que Heráclito e Parmênides, eles são, sim, ó, de certo modo, por excelência, os filósofos que conseguem criar um debate filosófico que a própria filosofia clássica vai levar adiante, né, que é o debate de o que é verdade, o que é real e qual seria o caminho seguro para a busca de uma verdade. Então, Heráclito, ele vai falar sobre o movimento, sobre a impermanência, então tudo está a todo momento em movimento. Ele é o cara que vai dizer que não dá para tomar banho no rio 2 vezes, porque tudo está em constante transformação e mudança, e para Heráclito, essa via, o caminho, aquilo que eu percebo enquanto transformação, aquilo é real. Esse é o caminho de uma busca da verdade, da realidade. E Parmênides, ele vai discordar. Parmênides vai chamar esse mundo de Heráclito o mundo das aparências. Então eu não posso confiar no mundo que está em constante transformação. Para Parmênides, eu preciso confiar no mundo que permanece, no ser, nas coisas que não mudam, nas essências. E esse ser que seria o elemento para Parmênides, ou o arqué para Parmênides, é justamente aquilo que nunca muda, né? É aquilo que permanece sempre. E essa essência, essa ideia, essa crença no ser, nos levaria ao conhecimento verdadeiro, real, conhecimento da verdade. Essas duas, esse antagonismo, enfim, de ideias, Sócrates vai falar, Platão vai falar e Aristóteles vai falar também. Para Heráclito, né, o arquê seria o fogo, como um símbolo, na verdade, né? O fogo, porque no fogo tudo muda, tudo transforma, não existe o fogo estático. Então, nesse sentido, é que ele vai dizer que o fogo seria o arqué. A palavrinha arqué significa o elemento originário, né? A natureza última das coisas, né? Afinal, assim, qual é o que está por trás, né? O elemento criador, o elemento fundante. Pós-pré-socráticos, e quando eu falo pós-pré-socráticos, eu não estou falando num sentido de cronograma histórico, enfim, porque quando eu falo dos filósofos pré-socráticos, não significa que todos vieram antes de Sócrates e todos morreram e depois nasceu Sócrates. Quando a gente fala de pré-socráticos, a gente está falando de uma linha de pensamento. Então, os pré-socráticos, eles tinham uma forma de pensar, uma forma de fazer filosofia, mas Sócrates, enfim, ele se torna o pai da filosofia, porque o modo que ele cria, o modo como ele entende a filosofia, os outros não tinham entendido antes, enfim, não tinham construído ou criado. Por isso que eles são os pré-socráticos. E para Sócrates, por que ele se torna o pai da filosofia? Porque ele é o cara que, primeiro, né, ele não está preocupado com a questão da onde eu vim, das origens. Ele não está preocupado com o elemento originário da natureza e da vida. A preocupação de Sócrates é com o ser humano. Então, ele pega as questões humanas,
ética, política, beleza, a humanidade de modo antropológico. Ele pega a raça humana, os assuntos humanos e coloca no centro da discussão. Então, isso é chavão dentro da filosofia, né? Por que Sócrates ele é o pai da filosofia? Porque ele coloca o centro, as discussões humanas no centro da reflexão. Mas ele se torna o pai da filosofia porque ele também constrói de modo consciente um método para filosofar, que os outros não tinham feito ainda. Então, os pré-socráticos, eles de modo intuitivo, de modo espontâneo, enfim, buscavam a filosofia, buscavam construir a filosofia. Mas Sócrates, ele é um cara que de modo consciente, ele elabora um método, ele elabora uma dialética socrática. E, para Sócrates, esse método ele é composto principalmente da ironia e da maiêutica, né? Então, ele vai, na verdade, fazer uma exortação, ele vai fazer um convite ao diálogo, depois ele faz uma indagação ao seu interlocutor, e dessa pergunta ele vai escutar, enfim, aí a gente pode botar aspas, né, respeitosamente, ele vai escutar a resposta, mas esse é o momento da ironia socrática, ele vai buscar desconstruir, ele vai buscar problematizar aquela resposta, e através, depois desse diálogo, se cria então a maiêutica, que é o nascimento de uma nova ideia, que é um nomezinho, enfim, que ele, a maiêutica, uma palavra que ele vai ter grande influência da mãe dele, que era parteira de vidas. Então, se a mãe é parteira de vida, ele é um parteiro de ideias, né? E dentro dessa ironia, ele, de certo modo, ele vai incomodar, ele vai problematizar, ele vai incomodar alguns artistas, alguns sofistas que vão discordar dele, e dentre esses conflitos, ele acaba sendo sentenciado, ele é condenado à morte por envenenamento, e ele se obriga, dentro daquela votação democrática, ele acaba tomando o veneno cicuta e acaba morrendo. Alguns dizem que nesse momento nasce a filosofia. Assim como, enfim, Jesus ele morre, né, e cria o cristianismo, Sócrates ele morre e acaba, de certo modo, fundando a filosofia como a gente entende. O Platão, né, ele é aluno de Sócrates. Platão ele vai trazer de novo a discussão do Heráclito do Parmênides, mas Platão ele defende mais a ideia de Parmênides. Então, Platão ele é o dualista, ele acredita no mundo sensível e no mundo inteligível. E para, de certo modo, sintetizar essa dualidade, né, essa ideia dualista de que há dois mundos, ele vai criar a alegoria da caverna. E a alegoria da caverna, que é uma história extremamente conhecida na filosofia, ela busca sintetizar um pouco esse pensamento de Platão, né? Então, o que seria o dentro da caverna, dentro dessa alegoria? E aqui, o professor já está partindo do pressuposto de que tu conheces o mito da caverna, tá bom? Os prisioneiros dentro da caverna, que não sabiam que eram prisioneiros, porque, de certo modo, sempre foi a condição humana deles ali estar dentro da caverna, mas um deles, então, se desvencilha das correntes e acaba conhecendo um novo mundo, né, fora da caverna, uma nova realidade, e essa alegoria mostra, então, o que seria o mundo sensível dentro da caverna, o que seria o mundo inteligível fora da caverna. E aí, a gente pode dizer que dentro da caverna, que palavras podem, de certo modo, se intercalar com o fato, né, de estar dentro da caverna? Os sentidos, o realismo, o mundo material, o materialismo e as aparências. Para Platão, as aparências, o mundo material, aquilo que está em constante transformação, o mundo dos sentidos, né? E a gente capta e percebe o mundo pelos sentidos, né? As sensações, né, são o modo como a gente percebe o mundo material. Todo esse mundo de dentro da caverna, para Platão, é ilusão. Para Platão, não contribui com a busca da verdade. E o que contribui com a busca da verdade? Fora da caverna, que seria o mundo inteligível, as ideias, o idealismo, né, contrapondo o realismo, o mundo inteligível, contrapondo o mundo sensível, o mundo das ideias ou formas perfeitas.
né? Platão acreditava na existência de dois mundos, o mundo das ideias e formas perfeitas, o mundo inteligível, e esse mundo inteligível, com a ajuda do deus Demiurgo, acaba dando forma para o mundo material, mas a forma do mundo material é uma forma imperfeita. Tá? Outra coisa também que Platão ele vai falar é a questão do rei filósofo. Então, o que é o rei filósofo? Platão ele não curte muito, de certo modo, a democracia, porque foi a própria democracia que matou, né, de modo injusto, Sócrates. Então, a gente precisa entender essa questão. Né? Então, para ele, ele vai defender algo mais da aristocracia, e uma aristocracia de filósofos. Então, para ele, o rei, ele é o rei filósofo, porque o filósofo é aquele que sai da caverna. O filósofo é aquele que sai, né, das amarras do mundo, dos sentidos, e para ele, né, o filósofo é o único que seria capaz de encontrar a verdade. Então, eu precisaria de um rei capaz de enxergar a verdade sobre as coisas e, de certo modo, guiar e conduzir o povo. O que não é legal nessa teoria é que Platão entende que esse rei ele precisa ser autocrático e até autoritário na tentativa de impor essa verdade que esse filósofo rei teria construído. Tentando ser rápido, né, mas o professor demora nas explicações, mas tentando ser rápido aqui, ó, Aristóteles, né? Aristóteles, aluno de Platão. Aristóteles ele vai concordar com a existência de dois mundos, só que para Aristóteles o mundo sensível é extremamente importante e Aristóteles ele vai discordar então de Platão nesse sentido. Para Platão o mundo sensível não é importante. Para Platão o mundo sensível é enganador, é a sombra da caverna. E Aristóteles ele traz a ideia de que não, eu preciso da sensibilidade, eu preciso da natureza e da experiência para aprender, para construir conhecimento. Então, se a dialética platônica parte de duas ideias, né, uma tese e uma não tese aqui, né, e no conflito dela eu crio uma ideia mais polida, a dialética, de certo modo aristotélica, entende que a conversa e que a retórica ela pode ser, sim, um instrumento para eu chegar a uma verdade, mas eu preciso partir da sensibilidade. Então, quais são os degraus, né, da construção de uma aprendizagem verdadeira, de um conhecimento real para Aristóteles? Né? É o sensível, a memória, a experiência, a técnica ou a arte, que ele vai chamar, e depois a ciência. Então, através de um exemplo bem simplesinho, né? Vamos imaginar que eu estou aprendendo a andar de bicicleta, aquele momento ele é puramente sensível, né? Então eu estou andando ali, caí no chão, sensível. Mas esse fato, ele de certo modo, ele é gravado na nossa memória. Dessa memória, né, de certo modo, eu vou criando experiência em relação a isso, em relação a esse fato de ter caído, e depois, na nova tentativa de andar de bicicleta, eu vou elaborar uma hipótese. Bom, eu vou ter que ir mais para cá, eu vou ter que ir mais para lá, quando eu for cair eu vou botar o pé. Então tu vai criando hipóteses para não te machucar de novo. E a quinta etapa seria a ciência. Em que sentido, né? Eu vou andar e eu vou ver se a minha hipótese deu certo. E se a minha hipótese deu certo, eu vou, então, de certo modo, firmar um conhecimento aí. Então, a próxima vez, para eu não me machucar, eu vou botar o pé, eu vou ir para esse lado, eu vou para outro, vou tentar me equilibrar. Então, Aristóteles, para ele, os dois mundos de Platão, sensível e inteligível, não estão separados. Eles estão no mesmo mundo, estão no mesmo lugar, e eu preciso tanto do mundo sensível quanto do inteligível, obviamente, mas sim, Aristóteles concorda que o mundo inteligível ele é o mundo das ideias, então mais verdadeiras, a gente pode dizer assim. Mas ele não vai descartar o mundo sensível. Então, nesse sentido, ele faz ali as pazes entre Heráclito e Parmênides. Ok? Muito bem. A metafísica de Aristóteles é algo extremamente importante. Quando a gente fala de metafísica, a gente entende de que existe algo imaterial, existe algo meta, além da física,
que, de certo modo, cria essa física, cria o movimento das coisas, cria a transformação, cria a aparência das coisas. Então, quando a gente fala de metafísica de Aristóteles, a gente precisa entender questões relacionadas ao ato e potência, né? Vamos pensar que o ato é o momento atual da coisa e a potência é aquilo que ela pode se transformar. Então, isso é metafísico, porque eu não consigo perceber, né, essa potência. Eu só percebo os atos, né? Mas a capacidade de uma coisa sempre estar em transformação, isso é extremamente essência, isso não muda. O que não muda no movimento? A possibilidade dele sempre mudar. E nesse sentido é metafísico. Tudo é ato, mas ao mesmo tempo tudo está em potencial. Tudo está em potencial. E a metafísica do ato e potência, de certo modo, é para tudo, né? Todas as coisas têm a possibilidade de uma transformação. Todas as coisas também têm substância, essência, aquilo que não muda, mas também tem os seus acidentes, as suas aparências, aquilo que se transforma, aquilo que se modifica. E para Aristóteles, tudo que existe por causa de 4 causas. A causa a material, formal, eficiente e final. Então, por exemplo, uma cadeira de madeira, a causa material dela, ela existe porque há madeira. A causa formal, ela existe porque há formas aparentes, que seria a forma da cadeira. Ela existe porque alguém foi eficiente para fazer ela. Então, o que seria a causa eficiente? Um carpinteiro, o ser humano. E ela existe por causa que há uma finalidade para ela existir. Porque, para Aristóteles, tudo que existe tem finalidade. E a finalidade da cadeira é sentar nela. Então, a gente pode também, nesse sentido, entender que o ser humano, né, a causa material do ser humano, né, ela é uma criação divina, ela é uma criação da natureza. A formal, né, a aparência do ser humano, a eficiência, né? Quem foi eficiente para criar o ser humano, né? Foi uma divindade, foi novamente a natureza, né? E a causa material do ser humano, né, também tem a ver com a matéria, né? Os elementos que compõem o corpo do ser humano também, né? E a finalidade do ser humano é ser feliz, né, para Aristóteles. É o caminho da virtude, é o caminho entre os excessos e a falta. Então, para Aristóteles, o caminho do meio, o caminho da virtude, seria um caminho que nos conduziria à felicidade e o caminho da política. Então, Aristóteles ele entende que o ser humano é um animal político e a vida política, por excelência, seria a metodologia que me conduziria a um caminho das virtudes, o caminho do meio e uma vida mais feliz. Muito bem. E por que a gente precisa entender isso? Porque lá na filosofia moderna, a gente vai perceber que alguns vão discordar totalmente de Aristóteles. Porque se o homem é um animal político e essa política faz parte da condição humana e da natureza, em Aristóteles, eu posso entender que o Estado é uma criação, então, de certo modo, da condição humana. E para os filósofos da filosofia moderna, contrato social, Maquiavel, por exemplo, mas os contratualistas, Hobbes, Locke e Rousseau, a gente vai entender que o Estado ele é uma criação humana, convenção, e se é convenção, o Estado pode ser destruído também. Então, é diferente a ideia de Maquiavel e dos contratualistas sobre a criação do Estado para Aristóteles, que vai dizer que a política é uma via humana das potencialidades. Muito bem. Aristóteles, ele também, no final da filosofia antiga, ele vai, de certo modo, ser perseguido ali, né? Por que ele vai ser perseguido? Porque ele se torna um professor tutor de Alexandre o Grande. Então, Aristóteles ele vem da Macedônia, né, e dentro ali também da história de Aristóteles, a gente precisa entender que ele foi esse professor de Alexandre o Grande, e o Alexandre o Grande ele foi um ditador, ele foi um rei tirano, de certo modo, que acabou com a democracia direta da Grécia, e foi essa democracia direta que promoveu o início da filosofia. Óbvio que houve outras coisas também, né, mas esse Alexandre o Grande, quando ele chega com o seu reinado,
ele vai acabar com a polis grega, né, com aquela possibilidade do cidadão ter o seu direito político. Ele acaba com isso, e quando ele acaba com isso, o ser humano, nesse momento, ele vai ter que reconstruir o ideal. Vai ter que reconstruir o ideal de felicidade. E esse ideal de felicidade, ele vai ser reconstruído pela filosofia helenística, pela filosofia helênica que vem. Então, se antes, né, a minha felicidade significava uma caminhada política, né, pois eu entendia com Aristóteles de que eu era um animal político, então ser feliz é vida pública, ser feliz é estar dentro da ágora exercendo os meus direitos políticos, e agora eu não posso mais. Então eu vou ter que construir uma nova ideia do que é ser feliz. E as escolas helenísticas, elas vão promover esse novo ideal. E esse novo ideal é extremamente espiritualista, é extremamente individualista e privado. Então, se antes a minha vida era pública, se a minha vida era coletiva, por causa da democracia direta, agora a minha vida ela é mais individualista, ela é mais espiritualista, recolhida, né, isolada, de certo modo, né, e é nesse momento que eu vou ter que ser feliz desse jeito agora, construir um novo ideal de felicidade. E existem 4 escolas, né? Mais megáricos também, mas as escolas que podem cair no Enem são o ceticismo, epicurismo, cinismo e estoicismo. Ceticismo é a vida da suspensão do juízo. Então, o cético, nesse momento, ele entende que pode haver uma verdade ou não, né? O cético, ele não tem certeza se há uma verdade, se não tem uma verdade, né? Fazendo uma pausa para eu atender o telefoninho rapidinho. Oi. Tá, já vou terminar a gravação aqui para subir. Rapidinho aqui então, turma. O ceticismo seria a suspensão do juízo. Em que sentido? Eu não sei se verdades existem, então eu não posso dizer que elas existem, mas eu não posso dizer que elas não existem, por exemplo. Não posso. Então eu suspendo o meu juízo, eu apenas estudo, eu apenas tenho o conhecimento das coisas, mas eu não vou ficar opinando. Por quê? Porque o cético entende que dar opinião, que ficar se expondo nesse sentido, defendendo existências de verdades ou não, é perder a ataraxia. E a ataraxia é essa nova harmonia, essa vida feliz, esse novo entendimento do que é ser feliz. Então, eles estão buscando realmente ser feliz de um novo modo, né, diferente daquela vida mais política. Então, agora o cético, ele vai buscar, sim, estudar uma vida de conhecimento, uma vida de saber, mas como ele é um cético, ele vai ter, sim, essa suspensão, ele vai, o nome disso é epoché ou epoché, ele vai suspender então a opinião sobre as coisas, porque ele estuda tudo, ele vai em todos os lugares, ele fura a bolha, ele caminha por todos os saberes, mas ele não consegue identificar a existência de verdades, ok? Diferente do relativista. Para o relativista, a verdade não existe. O que é verdade num lugar pode ser errado no outro lugar, por exemplo. É diferente. O cético, ele não se atreve a dizer que não existem verdades, ok? Assim como ele não se atreve a dizer que verdades existem. Então ele fica sempre naquela suspensão. O epicurismo, escola de Epicuro, vai defender que a vida feliz, que a nova ataraxia, que a vida com harmonia, uma vida sem dor, é uma vida do prazer, o prazer moderado, né? O hedonismo precisa ser entendido nesse sentido, porque hoje o hedonismo é vida louca, é vida de altos prazeres, uma vida totalmente embasada numa estética de Kierkegaard, né? Mas o hedonismo nesse sentido aqui de Epicuro é o prazer moderado e o prazer necessário natural. Então, porque existem os prazeres naturais necessários, naturais não necessários e não naturais e não necessários. Então, o Epicuro ele vai defender que o prazer ele me trará felicidade, mas esse prazer precisa ser moderado, equilibrado, e eu não preciso sofisticar o meu prazer se com o prazer que eu tenho atualmente eu já me sinto feliz.
Então, se a comida que eu como me dá prazer, para que tornar essa comida mais palatável, altamente palatável? Eu não preciso disso. Então, ele vai sempre trabalhar com a moderação do prazer. O cinismo, que é uma vida de renúncia total ao reconhecimento social e status. Então, quando a gente estuda cinismo, uma das figuras principais é o Diógenes, que foi o principal aluno do cinismo, que é uma escola de Antístenes, né? E essa escola do cinismo, ela é uma escola que vai defender, sim, a renúncia a uma vida social, ao reconhecimento. Então, Diógenes é aquele filósofo pelado do barril, né, que inclusive vai influenciar o Chaves. E o estoicismo seria essa escola helênica que vai defender a conformidade com as coisas, a aceitação. Eu preciso aceitar a minha realidade e ser feliz com a presença das coisas que eu já tenho. Né? A gente pode interpretar ela de certo modo até errado ou de modo crítico, porque tem coisas que eu não posso aceitar. Muito bem. E essas coisas que tu não pode aceitar e que tu não deves aceitar, tu precisa ter coragem para mudar. Então, a escola estoica, ela trabalha com a conformidade e aceitação das coisas que tu sabe que não tem como mudar, mas com a coragem para mudar as coisas que dá para mudar. Ok? Turma, essa é a parte 1 da aula, 30 minutinhos, filosofia antiga. O professor vai construir ainda no dia de hoje mais 3 aulas, tá? Parte 2, que é a filosofia moderna. Parte 3, Estado e Cidadania. E parte 4, movimentos sociais. Beijo e até a próxima aula, turma. Tchauzinho. Tenho que ir lá almoçar, né? Esposa chamou. Beijo.